O Clube Atlético River Plate é um dos maiores e mais tradicionais clubes do futebol sul-americano. Sua casa é o lendário Estádio Monumental, que tem capacidade para 70 mil torcedores, e o seu maior rival é o Boca Juniors, no qual o clube disputa o Superclássico do futebol argentino. Antes de começar a contar a história desse gigante, peço humildemente que se inscreva no nosso canal, não custa nada e nos ajuda bastante. Recado dado, agora vamos para o vídeo. O Clube Atlético River Plate foi fundado no dia 25 de maio de 1901, a partir da fusão de dois clubes do bairro de La Boca, em Buenos Aires. O nome do clube foi retirado de uma inscrição, que era muito comum nas caixas de mercadorias vindas da Escócia. O primeiro uniforme do River era branco, até que em 1902 se adota a faixa vermelha na transversal, inspirada na bandeira genovesa. Um dos seus principais fundadores foi Leopoldo Bardi, que posteriormente se tornaria o primeiro presidente do clube. A estreia do River na primeira divisão nacional aconteceu em 1909, na goleada de 7-3 sobre o argentino de Quilmes. 4 anos mais tarde, aconteceria o primeiro Boca e River da história, e o River saiu vitorioso, por 2-1, com destaque para o meia Cândido Garcia, autor de um dos gols. No ano seguinte, o River Plate conquista o seu primeiro título de expressão, a Copa de Competência Jockey Club, no qual o clube derrotou o Newell's Old Boys por 4-0 na final. Essa conquista deu ao River o direito de disputar a Copa Xavier Botel, e mais uma vez o clube saiu vitorioso, 1-0 sobre o Bristol do Uruguai, e dessa forma o clube conquistava o seu primeiro título internacional. O primeiro campeonato nacional só viria em 1920, na vitória de 2-0 sobre o Quilmes, na última rodada. Esse seria o único título da equipe na era amadora do futebol argentino. No início dos anos 30, o River contrata o atacante Bernabé Ferreira por 35 mil pesos, e a partir de então, revoluciona o mercado de passes da época, o que lhe garante o apelido de Milionários. No mesmo ano, o clube voltava a ser campeão nacional, após vencer o Independiente por 3-0 na partida de desempate. Bernabé foi o artilheiro da competição, com 43 gols. Além de Bernabé, nesse período também podemos destacar os meias José Manuel Moreno, Renato Cesarini e os atacantes Carlos Pelucelli e Adolfo Perdeneira. No dia 26 de maio de 1938, o presidente Antônio Vespúcio Liberti inaugura o Estádio Monumental, que é até os dias de hoje a casa do River Plate. Atualmente, sua capacidade é de 72 mil torcedores, o que lhe garante o posto de maior estádio da Argentina. Nessa década, o clube ainda conquistaria mais 2 campeonatos argentinos e o bicampeonato da Copa Aldo, que era disputada entre os campeões do Uruguai e da Argentina. A década de 40 ficaria marcada pela formação de La Máquina, uma das equipes mais fortes da história do futebol sul-americano. Após uma campanha discreta no Nacional de 40, em 41, essa nova formação começava a dar resultados e o clube conquista a quádrupla coroa, vencendo todas as competições possíveis daquele ano. O principal diferencial dessa equipe era sua forte linha ofensiva, formada por Juan Carlos Munoz, José Manuel Moreno, Adolfo Perdeneira, Félix Lostal e Ángel Labruna, que posteriormente se tornaria o maior artilheiro da história do clube. Na temporada seguinte, mais um nacional. Dessa vez, o título veio na última rodada, após um empate de 2-2 frente ao Boca Juniors, em plena La Bombonera. Após um breve jejum, em 45 os milionários conquistam mais um campeonato argentino e uma Copa Aldo. Nessa mesma temporada, o clube revela 3 nomes importantes de sua história: o goleiro Amadeu Carrizo, o meia Nestor Rossi e o atacante Alfredo Di Stéfano, que futuramente se tornaria uma lenda no Real Madrid da Espanha. Em 47, o River conquista o seu último título argentino, com essa geração dourada. Um dos principais nomes daquela conquista foi o atacante Di Stéfano, que terminou como artilheiro da competição com 27 gols. E para encerrar o ano com chave de ouro, mais um título da Copa Aldo. A década seguinte se iniciaria com uma equipe desfalcada, devido ao êxito de vários jogadores importantes para o futebol colombiano. Após fazer uma campanha discreta nos nacionais de 50 e 51, o clube voltava a ser campeão argentino em 52, com uma equipe que ficaria conhecida como La Maquinita. Entre os talentos daquele elenco, podemos destacar o meia Santiago Vernaza, os atacantes Eliseu Prado e Walter Gomes, e os remanescentes Ángel Labruna, Félix Lostal e Amadeu Carrizo. Em 53, o feito se repetiria. Na temporada seguinte, o clube consegue um modesto terceiro lugar, mas em 55 retornaria de forma triunfal, com o primeiro tricampeonato nacional do futebol argentino. Após 2 décadas de sucesso, os anos seguintes ficariam marcados por uma profunda seca de títulos. Sem sombra de dúvidas, a década de 60 foi disparada a pior da história do clube. Nesse período, o River não conquistou nenhum título. No campeonato argentino foram 8 vice-campeonatos. Em 66, o clube participa pela primeira vez em sua história da Copa Libertadores da América.
mas novamente fica com o vice-campeonato, perdendo a decisão para o Peñarol do Uruguai. Apesar dessa seca de títulos, o River contava em seu elenco com um nome de peso, como o dos irmãos Hermínio e Daniel Onega, o atacante Luiz Artime e os jovens da base Oscar Mas e Reinaldo Merlo, que é até os dias de hoje o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube. Os anos 60 também ficariam marcados pela tragédia de La Puerta 12, no qual mais de 70 torcedores do Boca Juniors perderam sua vida em um tumulto que aconteceu após um Boca e River no Monumental. Em 1970, o River bate na trave mais uma vez e termina novamente com o vice-campeonato nacional, feito esse que se repetiria em mais 2 oportunidades. No Metropolitano de 71, é promovido à equipe principal o jovem Norberto Alonso, que seria uma peça fundamental da história milionária. Em 75, Ángel Labruna assume o comando técnico da equipe, e em sua primeira temporada consegue tirar o clube de uma fila que já durava 18 anos. No ano seguinte, o River chega novamente na final da Copa Libertadores da América, mas acaba perdendo o título para o Cruzeiro de Palinha. Em 77, a equipe de Labruna volta ao caminho das conquistas e fatura mais um Metropolitano, feito esse que se repetiria com mais um tricampeonato nacional. Na Copa do Mundo de 78, vencido pela Argentina, o River cedeu 5 jogadores para o elenco campeão, sendo eles o Baldo Filol, Leopoldo Luque, Daniel Passarella, Oscar Ortiz e Norberto Alonso. Após a saída de Labruna em 81, Alfredo Di Stefano assume o comando da equipe. E em resposta ao impacto gerado pelo Boca Juniors na contratação de Diego Maradona, o River traz Mário Kempes, Julio Olargochea e Américo Galego. A medida deu resultado, e o clube conquista o Nacional de 81, derrotando o Ferro Carril na decisão. Nas temporadas seguintes, o River enfrentaria uma grave crise financeira, que fez com que seus principais atletas deixassem o clube. A principal contratação nesse período foi a do meia Enzo Francescoli. Após ser vice em 84, o River voltava a ser campeão argentino em 86. Nesse mesmo ano, o clube também conquistou a tão sonhada Copa Libertadores da América. No caminho do título, o River teve que passar pelo Montevideo Wanderers, Boca Juniors e Peñarol na fase de grupos. Nas semifinais, enfrentou o Barcelona de Guayaquil e o atual campeão argentino Juniors, e por fim, derrotou o América de Cali na grande decisão, com destaque para o meia Norberto Alonso e o atacante Juan Gilberto Funes. Na Copa Intercontinental, o clube enfrentou o Steaua Bucareste da Romênia, e mais uma vez saiu vitorioso, 1-0, gol do atacante uruguaio Antônio Alzamendi. Ainda referente a essa temporada, o clube também conquistou a Copa Interamericana, frente ao Alajuelense da Costa Rica. Em 89, Daniel Passarella se torna o treinador da equipe e em sua primeira temporada conquista o Campeonato Argentino. Em 91, o clube repete o feito e o atacante Ramon Dias termina como artilheiro do certame com 14 gols. Nesse mesmo ano, o clube revela o meia Ariel Ortega e chega na final da Supercopa Libertadores, mas acaba sendo derrotado novamente pelo Cruzeiro. No ano de 1993, o River revela mais 2 nomes importantes de sua história, o meia Marcelo Gallardo e o atacante Hernan Crespo. E novamente, o clube conquista o torneio Apertura. Para a temporada seguinte, o River promove o retorno de Enzo Francescoli, que tinha o sonho de ser campeão da América pelo clube. O efeito é imediato, e pela primeira vez em sua história, o River é campeão argentino de forma invicta. Na temporada de 96, sob o comando do agora técnico Ramon Dias, o River consegue fazer a melhor campanha da fase de grupos. No mata-mata, ele teve que passar pelo Sport Cristal nas oitavas, o São Lourenço nas quartas, a Universidade de Chile na semi e, por fim, o América de Cali na grande final. Depois de perder a partida de ida por 1-0, os argentinos garantiram o título com os 2 gols de Crespo no jogo da volta. E dessa forma, Francescoli realizava o seu sonho de ser campeão continental. Além disso, o clube também conquistou a Apertura daquele ano. No Intercontinental, o River não consegue vencer a forte Juventus, de Alessandro Del Piero. Na Libertadores do ano seguinte, o clube foi eliminado pelo Racing, nas oitavas, e também perdeu a Recopa Sul-Americana para o Vélez Sarsfield. Ainda nessa década, contando com o talento dos jovens Javier Saviola, Pablo Aimar e o faro de gol do atacante Marcelo Salas, o clube conquistaria mais 4 campeonatos argentinos e uma Supercopa Libertadores, frente ao São Paulo. Em 2001, o River Plate comemorou seu centenário. Dentro de campo, a data passaria em branco, e nesse mesmo ano, Ramon Dias retorna ao clube e conquista o Clausura de 2002. Os principais destaques foram o jovem Andrés D'Alessandro e o atacante Fernando Cavenaghi, artilheiro da competição com 15 gols. Na temporada seguinte, mais um Clausura. Esse campeonato foi marcado pelo retorno de Marcelo Gallardo e a estreia de Javier Mascherano no profissional. O feito se repetiria mais uma vez. No ano de 2005, o clube repete o feito do ano anterior e chega novamente à semifinal da Copa Libertadores da América, mas acaba sendo eliminado pelo São Paulo.
Esse mesmo ano, o River revela dois nomes importantes do futebol mundial, os atacantes Falcão Garcia e Gonzalo Higuaín. Na temporada de 2008, sob o comando de Diego Simeone, o clube conquista mais um campeonato argentino. Devido às péssimas campanhas nas temporadas anteriores, em 2011 o River Plate vivenciou o seu maior drama, o rebaixamento para a Série B. Felizmente o sofrimento durou pouco, e na temporada seguinte o clube retornou para a elite do futebol argentino. Para voltar ao caminho das grandes conquistas, o clube repatria o treinador Ramon Dias, e com pouco tempo de trabalho o River volta a ser campeão nacional. Pouco tempo depois, Dias decide deixar o comando técnico da equipe, e o River Plate decide contratar Marcelo Gallardo, que havia feito um ótimo trabalho no Nacional do Uruguai. Logo em sua primeira temporada, o clube conquista a Copa Sul-Americana, de forma invicta. Para chegar ao título, o River teve que passar pelo Libertad nas oitavas, o Estudiantes nas quartas, o Boca Juniors na semi e por fim o Atlético Nacional na grande final. No campeonato argentino daquele ano, o clube foi vice-campeão. A temporada de 2015 se inicia com a conquista da Recopa Sul-Americana, frente ao São Lourenço de Almagro. Nesse início de ano, o River também conquistou a Supercopa Euro-Americana, ao vencer o Sevilha por 1-0. A campanha vitoriosa se estenderia para a Copa Libertadores da América. Na fase de grupos da competição, o River fez uma campanha regular e conseguiu se classificar em último lugar entre as 16 equipes da fase final. Nas oitavas, o clube eliminou o Boca Juniors. Nas quartas, o Cruzeiro, com direito a um 3-0 no jogo da volta. Na semi, o Guarani do Paraguai. E por fim, derrotou o Tigres do México por 3-0 na decisão. Gols de Alário, Sanches e Funes Mori. E assim, o River voltava a ser campeão da América, após 19 anos. Alguns dias depois, o clube também conquistou a Copa Suruga Bank. Já no Mundial daquele ano, o River conseguiu chegar na final, mas acabou sendo derrotado pelo poderoso Barcelona. Em 2016, Andrés D'Alessandro retorna ao clube, após 13 anos. Na Libertadores, o clube foi eliminado precocemente nas oitavas, pelo Independiente del Valle. Ainda nesse ano, o clube conquista sua segunda Recopa Sul-Americana sobre o Independiente Santa Fé e uma Copa Argentina, frente ao Rosário Central. No ano seguinte, veio o bicampeonato da Copa da Argentina, na vitória de 2-1 sobre o Atlético Tucumã, gols de Escoco e Fernandes. No início de 2018, Gallardo conquista seu oitavo título sob o comando do River Plate. Na Libertadores daquele ano, o clube fez uma campanha espetacular, passando pelo Racing nas oitavas, Independiente nas quartas, Grêmio na semi e por fim teria o Boca Juniors na grande final. Depois de um empate no jogo de ida, o River emplacou um 3-1 no jogo da volta, gols de Lucas Prato, Quinteiro e Pity Martinez, conquistando dessa forma sua quarta Libertadores. No Mundial, a equipe não foi bem e ficou com o terceiro lugar. Em 2019, o River Plate conquista mais uma Recopa Sul-Americana e consegue chegar novamente na final da Copa Libertadores da América, mas dessa vez acaba sendo derrotado pelo Flamengo nos últimos minutos da partida. Ainda referente à temporada de 2019, o River vence a Supercopa Argentina, frente ao Racing. E em 2021, o River Plate conquista o seu 37º campeonato argentino, o primeiro sob o comando de Marcelo Gallardo.